Podcast, com Rodrigo Carpati. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Você pode assistir esse e outros programas através do meu canal no YouTube, Rodrigo Carpati. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir também o canal. Se você quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, basta acessar qualquer plataforma streaming que você também encontra esse conteúdo. E hoje estou aqui com o meu amigo Rogério Moreto. Olha, que bacana. Que honra ter Eu você que te aqui. agradeço, Rodrigo. Aliás, fazia tempo que a gente não se via, né? Nos conhecemos lá nos bastidores da TV Gazeta. Exatamente. Alguns anos atrás. Eu fico feliz de ver que você está com esse projeto sensacional aí, cada dia melhor, né? Cada dia crescendo mais. E é recíproco, porque eu tenho um grande prazer de te seguir, ver teu sucesso nas redes, e a gente vai ter que agora linkar isso com o mundo dos síndicos. Primeiro, você é uma pessoa estranha para o meu público de síndicos, eles devem estar se perguntando... Quem é essa pessoa? Quem é? Né? É síndico? Não é síndico? Não. Rogério não é síndico, ele é um grande comunicador. Quem é Rogério Moreto? Olha, é até uma responsabilidade quando a gente fala da gente, né? Eu trabalho na comunicação há mais de 25 anos, na televisão, né? Desenvolvendo marketing televisivo para venda de produtos. E também, hoje, de alguns anos para cá, eu foquei mais nesse desenvolvimento da comunicação geral. Então, essa experiência de 25 anos, ela me ajudou muito nessa questão, né? De como se comunicar melhor, como vender a sua ideia, vender o seu produto. Quando você fala de condomínio, já me vem muita coisa na cabeça, porque todo mundo que mora num condomínio sempre tem algum tipo de problema, e esse problema sempre parte da questão da comunicação, né? Às vezes até para você aprovar alguma coisa no condomínio, você depende dessa comunicação e de vender essa ideia. Então, hoje eu trabalho muito isso, né? Eu já estou adiantando aqui o assunto. Não, ótimo, mas ótimo, eu acho que tem tudo a ver, é pertinente ao que a gente vai falar, né? E ao longo da nossa conversa a gente vai abordar cada assunto desse. Qual a importância da comunicação para o ser humano? O ser humano no geral, né? Tudo que você desenvolve, tudo que você almeja na sua vida profissional, amorosa, de amizade e etc., ela está pautada em duas coisas. Primeiro, na comunicação, e segundo, na venda. As pessoas às vezes acham que vender é só você pegar um produto e vender aquilo ali especificamente, não é. O fato do produto ser bom não quer dizer que ele vai ser vendido. Exato. Por exemplo, quando você quer conquistar alguém, você tem que se vender para a pessoa. Quando você quer arrumar um bom trabalho, se eu estivesse aqui numa entrevista de emprego, eu precisaria me vender para você, né? Para que você fale, olha, realmente vale a pena te contratar. Quando eu quero, falando de negócios, por exemplo, quando eu tenho uma empresa, um negócio, um pequeno negócio, enfim, sou empreendedor, e eu preciso de recurso, né? Eu preciso ir lá apresentar o meu projeto para ter um recurso, né? Seja de um investidor, de um banco, etc. Eu preciso vender a minha ideia. Então, tudo está pautado em venda, né? E na comunicação de uma forma assertiva. O que é a comunicação assertiva? A comunicação assertiva é aquela onde você se faz entender. É aquela onde você consegue atingir o objetivo daquela comunicação com uma maior facilidade. Você tem uma formação, Rogério, você se formou, você aprendeu essa arte na prática, ou você aprendeu, ou isso é estudado também? Porque existem vendedores natos. Assim, eu te conheço há muitos anos e assim, eu não sei dessa formação. Para mim também é uma incógnita. Sim. Mas assim, eu vejo você como um vendedor nato. Um comunicador nato. Assim, eu não sei qual é a tua... Que bom que você vê assim. Vejo. Eu sou jornalista e também sou formado em artes cênicas. Então, eu comecei a minha carreira quando eu tinha... comecei a estudar artes cênicas, na verdade, por volta de 18, 19 anos de idade, né? E aí, a partir daí, eu sempre busquei coisas relacionadas à comunicação. Então, eu me formei em artes cênicas, depois eu fui estudar cinema com foco em publicidade. Eu fiz vários cursos, além do cinema, focados nessa comunicação de venda de produtos, de comerciais para televisão.
E por aí vai. E é claro que o que mais surtiu efeito na minha vida foi a prática, né? Então, além de ter estudado, o que foi me trazendo essa experiência, o que foi me trazendo essa assertividade com a comunicação foi a prática no dia a dia, aplicando isso. Eu comecei na televisão no ano 2000, né? A virada aí do... E o que a televisão mudou, né? Mudou muito, mudou. A comunicação... completamente diferente do que há 24 anos atrás, né? Que nós estamos em 2024. Eu comecei em 2000. Óbvio que a televisão tem muito mais tempo do que isso. Mas, assim, quando eu comecei lá 24 anos atrás, o meu foco, na verdade, era uma comunicação mais de novela. Todo mundo quer, né? Eu quero ser apresentador, eu quero ser ator de novela, de cinema, enfim. Você queria ser? Eu queria, no começo sim. Só que depois a fazer alguma coisa em eu fiz alguns trabalhos, fiz algumas séries, alguns trabalhos na televisão, fiz muita publicidade, né? Só que chegou um momento que eu ingressei nessa área do merchandising e para mim foi muito bacana, porque eu já tinha uma experiência boa com vendas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, e com 14 anos eu já trabalhava na área de vendas, e eu tive uma escola muito boa, né? E aí quando eu ingressei nessa área do merchandising, para mim foi bacana porque eu pude exercer as duas coisas, a venda e a comunicação. E aí eu fui cada vez mais me especializando nisso, para trazer cada vez mais um resultado melhor para o meu cliente. O síndico tem muita dificuldade de apresentação nas assembleias, porque o síndico normalmente é uma pessoa técnica. Sim. E ele não se preocupa às vezes em vendas. Então essa é uma dificuldade inicial. E a outra, alguns síndicos maravilhosos técnicos não são comunicadores. E eles acabam tendo esse conflito. Então eu queria que você falasse um pouco, assim, primeiro, como ele deve se portar, e vindo do teatro também, como ele deve se portar numa apresentação, e às vezes, Rogério, essa apresentação já está direcionada, às vezes ele precisa reverter esse jogo, às vezes já tem votos para aquele outro. Sim. E outra coisa, às vezes ele tem 5 minutos para causar uma primeira boa impressão. É fundamental, né? Como ele vai fazer isso? Existem algumas dicas, alguns gatilhos para que ele consiga... Sim. Assim, ele está entrando ali na assembleia, ele tem que olhar para baixo, ou ele tem que olhar para o público, ou ele tem que fingir que conhece todo mundo. Dale Carnegie fala... E eu quero saber alguns livros para o nosso público, para o síndico que está me vendo agora. Quero que você indique 1, 2 livros que o cara vai fazer aquela virada de chave. Logicamente que não é só o livro, mas que vai dar aquele start no cara e falar, opa, eu também vou falar 2 livros. Que bacana. Bom, assim como o síndico, né, quando a gente fala de lidar com o público, não é uma coisa tão fácil e tão simples para muitas pessoas, porque existe a questão da insegurança, existe a questão da vergonha, né? O maior problema que eu encontro sempre nas pessoas, até mesmo quando eu vou participar de algumas palestras ou quando eu faço alguma mentoria em comunicação, então o problema que eu mais encontro é a questão da vergonha. Eu tenho vergonha de falar em público. Diz que essa vergonha, a vergonha de falar em público é maior do que a vergonha de morrer. É um dos maiores medos do ser humano, mais do que morrer é o medo de falar em público. Isso acontece porque lá no fundo é o ego, né? Eu não quero passar vergonha. Eu tenho vergonha porque eu não quero passar vergonha. Olha que loucura isso, né? Então a pessoa, quando ela vai falar em público, ela tem esse receio, é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela não é a área dela. Então ela não tem o preparo necessário para aquilo. Não é a área dela, não o condomínio, é a área apresentação. Exatamente, não é a área que eu digo, a área da comunicação nesse sentido. Então, por exemplo, você é um profissional extremamente qualificado, eu sei porque eu já te conheço e já acompanhei algumas pautas suas lá na televisão. Você é extremamente qualificado na tua área, né, condominial. Então você entende muito bem do seu assunto, você tem. Só que você não é ator. Você nunca estudou para isso. Você nunca fez um curso de teatro. Você nunca fez um curso voltado para se soltar em cima de um palco. Muitas vezes para falar diante das câmeras, né, numa entrevista como essa, ou às vezes até gravando um vídeo. Hoje em dia muita gente
né? Tá aqui o tempo todo fazendo ali um stories na sua rede social, gravando algum conteúdo de vídeo na rede social, só que você não estudou para isso. Então você não tem o preparo necessário. Tem pessoas que conseguem desenvolver isso de uma forma natural, porque é o talento. Tem gente que tem um talento maior para determinadas coisas, né? Então, o síndico, ele é administrador do condomínio. Então, ele não tem obrigação de subir num palco e brilhar, né? Mas aí é que entra a questão. Se ele tem o conteúdo, ele sabe exatamente o que ele precisa falar, o que ele precisa passar, existem algumas técnicas simples que ele pode começar a utilizar, que isso vai deixar ele um pouco mais tranquilo para chegar numa reunião, 20, 30, 50, 100 pessoas, e conseguir desenvolver isso de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, primeira coisa, o que faz a pessoa ter essas travas? Primeira trava é a questão do ego. Eu não posso errar, eu preciso ser perfeito. Então, esquece isso, ninguém é perfeito, e eu até falei isso esses dias num vídeo, que com 25 anos de experiência eu ainda erro. De vez em quando eu vou fazer alguma coisa e dá mesmo, é normal isso acontecer. Então, a primeira coisa é tirar essa questão do ego, de não querer errar e etc e tal, ok? Segundo, conhecer muito bem o conteúdo que você vai falar. Então, se você tem ali algo para dizer naquela determinada reunião, estude um pouquinho antes. Olha, eu tenho que falar assunto A, B, C e tal, para dominar aquele conteúdo. Até para que, se você for contestado, e isso acontece muito, né, numa reunião como essa, você tem as respostas ali, sabendo do conteúdo, você vai ter a resposta adequada para aquilo. Então, dominar o conteúdo. Aí, existe uma coisa que é o nervosismo. Poxa, eu vou falar para muita gente. Você me perguntou, como é que eu tenho que chegar? Eu chego fingindo que eu conheço todo mundo, eu chego olhando, né, ali para frente, para baixo, enfim. Primeira coisa, quando você entra num palco, e isso é um palco, né? O palco não necessariamente precisa ter ali o praticável, né? Você entrou ali para falar para um determinado número de pessoas, ou até mesmo aqui, ó. Sentamos aqui para falar com o público que está nos assistindo e nos ouvindo. Isso aqui é um palco. Então, quando você chega no palco, o que você precisa ter em mente? Você tem que estar tranquilo, relaxado. Como é que você faz isso? Primeiro, exercício de respiração, 5 minutinhos. Ó, quem estiver me vendo e ouvindo, faça que você vai ver a diferença que dá. 5 minutinhos antes, você vai estar lá num cantinho, se tranca no banheiro, seja lá como for, você vai fazer um exercício de respiração durante 2 minutos, que é inspirar profunda, o máximo que você conseguir, você vai inspirar, puxou e vai soltando devagarzinho. Então, isso é a respiração consciente. Porque a respiração nossa, normal, aqui a gente está falando, ela é inconsciente. O organismo, o coração está batendo, né, no ritmo dele, você está respirando, você nem tem consciência disso. Então, quando você traz a respiração consciente, isso vai te tranquilizando, isso vai te acalmando, isso vai baixando a sua euforia, isso vai baixando, né, a sua ansiedade. Então, respirar consciente. Inspirou bem lento, lá o máximo, vai soltar. Faça isso 2 minutos. Depois, você vai fazer mais 2 minutos, um exercício que é de alongamento, ó, dessa região aqui. A maior tensão nossa tá nessa região, no ombro, sabe aquela coisa? Eu tô carregando um fardo aqui nas costas. É o ombro que pesa porque é essa região aqui. E essa região é justo onde tá o quê? Só a prega vocal. É onde você tem que, né? É o músculo que você vai mexer para poder falar. Então, quando você relaxa essa região, você vai ver que tudo melhora. Então, você respirou consciente, você já está mais tranquilo. Aí, aqui, você vai fazer um exercício que é isso aqui, ó. Você vai rodar aqui, ó, umas 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, esticando bem, né, para você sentir realmente que está alongando. Depois, você vai contar até 10, ó, para baixo, depois para cima, depois para a esquerda e depois para a direita. Isso muito bom, já vai permitir, isso permite que você relaxe essa região e a tua musculatura aqui. Pra quê? Pra não dar aquela voz embargada, aquela voz que você tá falando, daqui a pouco sai, né? Modulação na sua... Então, assim, pra te dar mais tranquilidade e firmeza quando você estiver projetando a sua voz. Isso é um outro exercício bacana.
Tem um até que você pode fazer uma leve massagem, ó, nesse músculo aqui, ó. Tá vendo? Quando você pega, sente esse músculo. Esse músculo é o que fica a tensão. Deixa eu fazer desse lado aqui para quem estiver vendo, tá vendo? Ó? Esse músculo aqui. Então você vai pegar ele, sem ficar falando, igual eu tô, óbvio, né? E aí você vai, ó, apertando, fazendo aquela massagem carinhosa aqui, ó, durante 1 minuto cada lado. Você vai ver que isso já te dá uma tranquilidade para você entrar em cena, ou seja, na sua palestra, no seu discurso. E terceira dica é a postura. Aqui, ó. Então, ó, você vai fazer isso aqui no seu ombro. Esse exercício aqui no ombro é bacana porque ele também vai ajudar a relaxar. E no final, você vai, ó, encaixar seu ombro, postura ereta. Porque quando você entra em cena, quando você entra, né, numa reunião, quando você entra numa entrevista de trabalho, quando você entra numa reunião de condomínio, enfim, você está entrando em cena, você tem que estar com a sua postura alinhada. Não é aquela coisa derrotada para baixo, né, tímida, não, ó, joga para cá e pensa o seguinte: estou entrando para falar de um assunto que eu domino. Se eu domino esse assunto, tá tudo bem, é muito simples. E aí, para finalizar, a simpatia. Ó, sorriso sempre. Você sempre tem que falar, porque olha que diferença que dá. Quando eu falo com você aqui, ó, se eu estiver falando muito sério, não, Rodrigo, então você vai fazer esse exercício, você vai com a minha cara fechada, né, para baixo, a voz, né, ali, ó, você vai fazer o exercício, se você fizer isso 2 minutos por dia, você vai ver que vai mudar completamente sua vida. Nossa, que coisa pesada, né? A pessoa olha e fala, mas meu Deus, o cara tá, tô até com medo dessa pessoa, né, tô bravo. Então, aí você vai pensar em algo bacana. A simpatia atrai, né? Simpatia, sorria, fala sorrindo. Quando eu falo, ó, com um sorriso no rosto, olha como que muda completamente o timbre da minha voz. Mas eu acho que isso é natural seu. Não é? Não, então, não é tão natural. Porque em alguns momentos eu tô mais sério. Ó, você se preocupa em... Todo mundo tem um momento de tensão na sua vida. Por exemplo, quem mora aqui em São Paulo, hoje eu saí de casa, eu tive um monte de problema, eu peguei trânsito, eu cheguei aqui, né, esbaforido, aquela coisa cansada. E aí, às vezes você tá aqui e a cabeça tá pensando no trânsito que eu vou pegar para voltar para casa, no boleto que eu tenho que pagar antes do horário do banco finalizar, do problema que eu vou ter amanhã. Então, tudo isso acaba, a pessoa não percebe, mas acaba trazendo. Então, sempre sorria. Porque quando você entra no ambiente, você tá ali sorrindo, que você cumprimenta todo mundo, né, com bom humor. Ô, Rodrigo, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. Quem você não conhece, não tem problema. Chega na pessoa, tudo bem? Prazer, Rogério. Aí ele vai falar, ô João, tudo bem? Você é do apartamento? Ah, do 65B. Prazer, viu? Nunca tinha te visto aqui. Então é isso. Você começa a conectar com as pessoas. Isso já vai te trazer uma outra visão de quem tá te vendo. A pessoa vai falar, poxa, esse síndico é tão bacana. Cara, é a primeira vez que o síndico desse condomínio me cumprimenta. Já tiveram vários outros aqui, nunca falaram comigo. É a primeira vez que alguém vem. Então isso a pessoa já vai criando aquela empatia com você, já vai criando aquela coisa bacana. Algum livro específico para indicar para os nossos síndicos? Ah, tem muito livro bacana, né, em relação à comunicação, né, que eu acho que se as pessoas lerem, eu gosto muito. Bom, como a gente está falando de se vender, de vender a sua ideia, né, o seu coisa, eu acho que aquele Pai Rico, Pai Pobre é legal. Ele fala de finanças, né, mas ele tem muito essa coisa da venda. Isso daí é legal. Tem um livro que, assim, esse livro é maravilhoso, que é do Stanislavski, Preparação do Ator. Embora você fale assim, poxa, mas é para ator? Não, é para vida. Inclusive, todas as pessoas que já estudaram teatro na vida, começa sempre com esse livro, Preparação do Ator, de Stanislavski. Esse livro ele vai te ensinar muita coisa de como você se preparar, inclusive para lidar com essas situações, principalmente na comunicação. E de uma forma não só verbal, gestual, postura, tudo, tem muito a ver. Lá tem muita dica, inclusive, que se você seguir lá e entender, você vai ver como que vai fluir isso na sua vida. Porque, na verdade, Rodrigo, tudo é questão do preparo, né? Assim como para desenvolver, por exemplo, o trabalho que você desenvolve com tanta competência, você estudou muito tempo, e depois você adquiriu muita experiência com isso, e aí é que está o X da questão.
você trilhou quantos anos estuda-se para formar no 5 direito? anos de São advocacia. 5 anos, fora depois 5 anos de advocacia, Após aquela mais coisa. 2 anos e meio de Tá. pós, mais 3 anos de mestrado. Então são 10 anos, vamos doutorado. colocar 10 anos, tá? Então você teve que se preparar durante 10 anos, né? Colhendo informação, estudando, etc. Ok? Uhum. Depois você começa a atuar com isso, correto? Aí você tem lá mais 10, 15 anos atuando, dia a dia. Uhum. Que te dá muito mais experiência e muito mais relevância do que os 10 anos que você estudou a teoria ali, correto? Perfeito. Porque aí na prática, nem sempre aquilo que você aprendeu na teoria vai funcionar, você sabe disso. Aí o que acontece? Você, com toda essa experiência que você tem na prática, fica muito mais fácil você sintetizar o que é o principal, os pontos principais, do que a pessoa precisa realmente fazer para atingir o resultado que ela necessita na tua área. É a mesma coisa em qualquer área. Eu vou deixar uma dica de livro também, que a gente falou de livros. Como Falar em Público e Encantar Pessoas, que é do Dale Carnegie, Instituto Dale Carnegie, que é um livro fantástico. E tem uma outra questão que às vezes eu vejo, que eu queria te perguntar, que é da vestimenta, né? Sim. Estar apropriado. É difícil criar conexão. Então, você vê às vezes o síndico indo lá apresentar. Tem alguma dica? Às vezes o cara vai com roupas escuras, só com roupas claras, ou o público Bermuda, é uma assembleia de... isso já vi, lembro disso na corretagem de imóvel, né? Porque Sim. a pessoa não muda, né? Mas você não vai mudar a sua percepção que essência. você tem dela Sim, é outra. é outra. É tão importante a pessoa ser competente quanto ela parecer competente. Eu lembro uma vez que eu fui ver um imóvel e o corretor de imóveis saiu de chinelo. Ele não se desqualificou por estar de chinelo, mas eu me senti um pouco desrespeitado, porque o chinelo você usa a hora que você está na sua casa ou que você está na praia. Momento de lazer, descontração. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque eu lembro quando eu fazia assembleia no interior, aos finais de semana, e eu era muito arguido lá. Eu ia de terno e gravata e o pessoal me batia demais. Aquelas assembleias eram assembleias muito difíceis. E um dia meu pai falou assim, vai de polo, vai de calça social, vai de calça de sarja. Isso. E eu cheguei lá, nunca vou esquecer, depois daquele dia, acabou aquela assembleia, o subsíndico me levou para tomar cerveja na casa dele. Eu criei a conexão. Criou a conexão. Então, a roupa também cria a conexão. Você tem alguma dica para falar para esse síndico? Olha, cara, assim, você vê, às vezes, você sai de casa e tem que estar adequado e tem que estar combinando, porque também a apresentação visual, e eu não estou falando de ser bonito ou feio, ser careca, cabeludo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter barba ou não ter barba, mas assim, a sensação de desleixo ou a sensação de uma vestimenta não condizente com aquele ato já tira o cara da jogada antes ele começar a falar, porque a gente é julgado no momento em que ele senta ali. E outra coisa, quem tá no palco, e você vai falar isso muito melhor que eu, é julgado assim, a pessoa te mede do pé à cabeça. Sim, exato. Bom, vou pegar o gancho disso que você falou e vou te dar um exemplo, tá? Você acordou ali e aí você começou a sentir uma dor muito forte. E aí você fala, meu Deus, preciso ir ao hospital para ver o que é isso. E aí você pega seu carro e vai lá pro hospital. Quando você chega no hospital, vem um cara te atender. Você tá lá, eu tô passando mal, preciso de um médico. A enfermeira fala, só um minutinho. Aí chega um cara de bermuda, chinelo, camiseta, todo descabelado, com uma cara meio de doido, e vai atender você. É o Dr. João. Você pode ter a maior certeza da sua vida. Quando essa pessoa chegar para te atender, você vai começar a morrer de medo. Você vai falar, esse cara vai me matar. Mas ele é o médico? Mas como assim esse cara é o médico? Porque por mais que alguém fale, não, ele é médico, ele é um dos melhores aqui, você vai ficar com o pé atrás. Fala, mas esse cara tem cara de pinguço. Esse cara tem cara de... Como assim? Então, assim, faz diferença. A vestimenta, ela é importante. É por isso que existe
o dress code, é por isso que existe o protocolo. Um médico, ele se veste como médico para você identificar. Um bombeiro se veste como bombeiro, porque se num evento ali tá pegando fogo, chega o bombeiro, tá um cara lá de bermuda e camiseta, os caras vão tirar ele de lá. Não, sai daqui, não atrapalha o trabalho. E ele é o bombeiro, só que ele não tá adequado, você não reconhece. É a mesma coisa. Então, assim, o que é importante nesse caso que você falou do síndico é o seguinte: primeira coisa, detectar qual é o público que você vai atingir, com quem que você vai falar. Então, você está num condomínio onde o teu público é um público mais descontraído, é um pessoal, né? Porque existe isso também, né? Eu estou num condomínio de altíssimo padrão, onde eu tenho lá empresários, aquela coisa toda. É claro que é diferente. Você tem que se adequar àquele tipo de público, né? É a mesma coisa. Então, vai se adequar. Eu vou falar com o pessoal que é mais de boa, né? Aí sim, eu vou colocar uma camisa polo, uma calça de sarja ali, um sapato, um sapatênis, e vou conversar porque eu vou criar essa conexão. Porque também se eu estou num lugar que tem um público CDE e eu chego de terno e gravata, eu assusto, né? E o contrário é a mesma coisa. Se eu vou falar com um público de altíssimo padrão e eu chego lá com uma roupa muito simples, eu já não vou ter tanta credibilidade. Então, é importante você pensar para que público você vai falar e usar uma roupa que você sabe ou que você... Eu sempre costumo dizer o seguinte: não sabe o que vai vestir? Faz o seguinte, vai no shopping, passeia um pouquinho e olha a vitrine das lojas. Pega uma loja, uma marca aí que é de uma roupa um pouco mais Bela social. dica, bela dica. É verdade, é isso. Olha, você nem precisa comprar a roupa, porque você pode perceber que se você olhar a vitrine, você vai ver um estilo que tá um manequim, que você fala, não, eu tenho uma camisa parecida, uma calça parecida, gostei, isso aqui está me passando uma credibilidade, uma seriedade, eu vou montar aquele look e vou sair daquela forma. É a melhor forma. Show. Né? Rogério, para a gente chegar aí pro final, esse Sim. papo é excelente, Bacana. prazeroso. Eu queria que você falasse o que o Rogério Moreto tem feito, assim. Qual é o teu projeto hoje? O que você tem feito? Eu tenho feito muita coisa, graças a Deus. A televisão, como você falou, lembra lá no começo da entrevista, ela mudou demais, né? Então a televisão hoje, ela toma um rumo diferente, as redes sociais chegaram de uma maneira muito grande, muito forte. E por conta dessa questão de você poder difundir as suas ideias, seu conteúdo através das redes, né? Surgiram muitas novas profissões, novos caminhos. E como eu te falei, hoje eu estou focado nas palestras. Eu tenho feito muita palestra de comunicação. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E no mundo, né? No Brasil e no mundo. Tenho feito muita palestra de comunicação, sempre focado na comunicação assertiva e nessa questão de se vender, né? Eu tenho um método que eu acabei de desenvolver, na verdade, e que já está virando um curso online também, que chama Método CVI. Comunique, venda-se e influencie. Porque o resultado melhor você vai ter quando você sabe se comunicar, se faz entender, quando você se vende, né? E se vender em vários sentidos, e quando você influencia as pessoas. Né? Então eu tenho feito as palestras, tenho dado algumas mentorias, mais focada para empresários, para profissionais da área do direito, da área da saúde, muito, inclusive, porque o pessoal da área da saúde tem muita dificuldade justamente de se comunicar e, principalmente, eles querem o foco nisso aqui, ó. Como que eu melhoro, como que eu gravo melhor um vídeo, como que eu desenvolvo a minha comunicação, né? Como que eu acerto ali, enfim. Fui convidado ano passado para ser embaixador do Gold Star Dubai, que é um evento de negócios que acontece lá em Dubai. Então, esse evento aconteceu ano passado em novembro. Esse ano tem a segunda edição agora no final do ano também, em novembro. Aliás, queria muito te indicar para esse evento, porque eu acho que o seu perfil tem tudo a ver com esse evento, né? E a minha função como embaixador aqui no Brasil é indicar as pessoas, os profissionais e as empresas que façam sentido, né? Eu recebo todos os dias. Muita gente me procurando, me indica lá, olha, tem um amigo aqui, olha, tem meu médico, tem o meu advogado, tem aqui e tal. Então a função é justamente fazer essa triagem, né? Às vezes as pessoas têm interesse em participar, elas entram lá no site, fazem a inscrição por lá, mas tem que passar pela aprovação da curadoria aqui no Brasil, que sou eu e a Ariane Fonseca, e depois pela curadoria lá em Dubai, sendo aprovado, aí sim a pessoa pode participar desse evento que é muito bacana.
Tenho apresentado muito evento de network, né? Além de palestrar. Lá em Alphaville, por exemplo, o Net Club Alphaville, que hoje é o maior clube de network em Alphaville. Eu sou apresentador oficial desse evento e também atuo muito nessa área ali da região de Alphaville, porque lá hoje é um polo que está difundindo muito essa questão das palestras e enfim. Então, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante. Que bom. E os seus contatos, quem quiser procurar? Para me achar é fácil, hein? Pelo Instagram você vai no @Moreto, Rogério Moreto com 2 T's. E quem quiser contactar pelo WhatsApp é 11, aqui de São Paulo, 97075-7007. Aí é só falar com a minha assessora Carol lá, Carol Gaivota, que aliás hoje ela não pôde me acompanhar aqui, porque ela está em um outro evento também. E eu fico muito feliz, viu, de você ter aberto essas portas aqui. Fico feliz com o seu sucesso. Aliás, esse seu podcast ele é muito bacana porque é um conteúdo muito necessário. Com certeza. Né? A gente falar de condomínio, falar das leis, falar de tudo isso é extremamente necessário porque nós vivemos numa cidade em que praticamente 80% das pessoas moram em condomínio. É isso aí. Agrega muito e importante também a presença de pessoas ilustres como você. Eu que agradeço. Que pode agregar tanto. Rogério, muito, muito obrigado. E para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, esse podcast vai ao ar no meu canal Rodrigo Carpati no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e também curtir esse podcast. Se você quiser escutar no caminho do trabalho, de casa, da assembleia, você pode achá-lo também em qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até a próxima. Podcast com Rodrigo Carpati.